Era uma manhã fria de sexta-feira, provavelmente o ano de 1995. O mês não vem ao caso, mas como de costume, a sexta era um dia muito aguardado. Por quê? Simples, não teríamos aula no sábado e domingo, então poderíamos fazer muitas coisas que não fazíamos nos outros dias. Uma dessas coisas era jogar videogame, jogar bastante. Um dos meus primos, que morava perto da minha casa, talvez uns 100 metros, a distância de uma quadra, era proprietário de um sistema clone do Nintendinho, mais exatamente um Pro System 8. Era um modelo que vinha com apenas um controlador. O Pro System 8 é um clone de boa qualidade do famoso NES americano. Eu tinha um exatamente igual ao dele. O controle do Pro System era cheio de botões, e pela quantidade até poderia ser usado em um Super Nintendo, visto que tinha 2 botões A e 2 botões B, com regulagem independente de turbo e mais 2 botões superiores que chamávamos de blocks. Não sei ao certo porque demos esse nome aos botões superiores, talvez pelo fato de ser usado como defesa ou bloqueio em jogos de luta. Os controles tinham um formato ergonômico. Lembro-me bem porque essas palavras estavam em destaque na caixa. O meu tinha um probleminha no cabo, e depois de um tempo tive que jogar com o fio enrolado no controle. E depois, tive que comprar outro controle. Então, na sexta-feira, tínhamos o costume de sair para o centro da cidade para fazer a locação de cartuchos, ou, como falávamos, emprestar fita. Não era sempre que tínhamos um dinheirinho para fazer as locações, mas sempre que sobravam os trocados, não perdíamos tempo. Era chegar da aula, almoçar e já se preparar para sair. E já combinava com esse primo meu. Ele estudava na mesma escola que eu. Então, não raro voltávamos caminhando juntos, visto que não ficava longe. Da escola até nossa casa eram uns 30 minutos a pé. Era assim que fazíamos todos os dias. Mas na sexta, a empolgação era diferente. Tinha algo de diferente no ar. Era um dia especial, pelo qual havíamos esperado com muita ansiedade. Mesmo antes de chegar em casa, já pelo caminho, íamos tratando de escolher quais jogos gostaríamos de emprestar. Eu tinha minhas preferências e meu primo as dele, mas sempre entrávamos em um consenso. Chegando em casa, felizmente, o almoço já estava na mesa. Isso que era a vida, não se preocupar com colocar comida na mesa. As preocupações eram outras. E não se engane quem pensa que não havia preocupação. Mas com isso, ainda bem que não. Assim, depois de comer e tirar a roupa da escola, eu caminhava até a casa do meu primo para irmos na locadora. Nessa época, como a locadora da vez era um pouco distante, fazíamos o trajeto de ônibus. A locadora chamava-se Speed Games. Conhecíamos outras locadoras, mas dávamos preferência para essa. A Speed era a preferida por ter uma boa quantidade de jogos para o Nintendinho. As fitas para o NES já estavam perdendo vez para o Super Nintendo, mas como ainda dava lucros, o dono do estabelecimento ainda as mantinha. Então, lá íamos nós, 2 meninos franzinos e com andar apurado, na expectativa de encontrar lá bons jogos disponíveis. E bons jogos seria sinônimo de muitas horas de uma boa jogatina. Como faríamos a locação de 2 cartuchos para poder ficar até a segunda-feira, eu já tinha escolhido o meu. Como eu tinha a fita de Rockman 2, que havia comprado baratinho de outro primo meu, e sabia que era um ótimo jogo, então queria pegar o Rockman 3. Para quem não sabe, Rockman é a versão japonesa do famigerado Mega Man. Era comum achar cartuchos de Rockman. E que jogo bom, difícil, mas bom demais. Mas mais difícil que fechar o jogo era achá-lo na locadora. Estávamos em 1995, com a 5ª geração já despontando. Mesmo assim, os jogos para o NES ainda saíam bem na locadora. E os Rockman eram bastante disputados. A locadora dispunha dos 5 primeiros jogos, e todos eles costumavam estar locados na sexta tarde. Tinha que chegar cedo para pegar. E naquele dia fui feliz, porque meu jogo estava lá. Meu primo também pegou um jogão, um que gostávamos muito, Micro Machines.
Puxa, como nos divertíamos com Micro Machines. Era demais correr com aquelas miniaturas nos circuitos de banheira ou de mesa de sinuca. Então, depois de escolher e pegar os cartuchos devidamente acondicionados nas caixinhas pretas que os protegiam, era só fazer o trajeto de volta e apanhar o próximo ônibus. O percurso de ônibus da locadora, que ficava na rua 15 de novembro, até a minha casa, era de uns 30 minutos. E depois de chegar, era só encaixar o cartucho no Pro System e jogar. Como a casa do meu primo ficava mais próxima ao ponto em que o ônibus parava, então já chegávamos ali. Lembro-me que o quarto dele ficava bem nos fundos da casa, um quartinho pequeno, mas que nos permitia algumas horas de pura diversão. Ele tinha naquela época uma pequena TV em preto e branco, trazida do Paraguai. Era nessa TV que jogávamos. A ausência das cores, confesso, incomodava um pouco, mas dava para jogar sem maiores problemas. O difícil era definir o que jogaríamos primeiro. Nosso costume era fazer um teste rápido dos jogos, para sabermos o que esperar, e depois gastar algumas horas com cada um, tentando avançar o máximo possível. O objetivo era, obviamente, fechar e assistir ao final do jogo. Nesse caso, já conhecíamos os dois jogos, e tínhamos habilidades diferentes. Enquanto ele tinha mais facilidade em certos jogos, eu costumava ter em outros. E depois de ligar o videogame, não víamos o tempo passar. Não raro, ficávamos jogando, e eu acabava por dormir ali. Depois de pedir permissão para minha mãe e ir correndo em casa pegar o meu controle para poder jogar de dois, tínhamos muitas horas de diversão pela frente. Lá pelas 19 horas, alguém gritava: "Venham jantar!" Então, tirávamos uma pequena pausa para comer e conversar um pouco. Em alguns casos, deixávamos o videogame pausado no jogo, para não perder o progresso feito. Era bem comum o videogame ficar por horas ligado. Alguém pode se perguntar se não nos cansávamos de jogar. Por mais estranho que seja, não tínhamos canseira. Mas lá por volta das 1 ou 2 horas da manhã, o sono e o cansaço nos vencia. O jeito era desligar tudo e deixar um pouco para o dia seguinte. O sábado e domingo certamente prometiam muito. Seria mais algumas boas horas de jogatina e diversão. No sábado à tarde, em alguns casos, tínhamos a companhia de mais alguns amigos e vizinhos. Isso seria ótimo para algumas disputas em 2 jogadores. Se o jogo não tinha multiplayer, o mais comum era jogar um de cada vez. Perdeu, passa o controle. E assim íamos, se aproximando do último dia do nosso pequeno oásis no deserto. O domingo prometia. Era um dia de algumas atividades extras, como jogar bola no campo da escola, ou até mesmo ir até a casa de algum primo mais afortunado com um videogame mais novo. E o final de semana estava chegando ao fim. A hora de se recolher ia se aproximando, e tudo precisava estar em ordem para uma nova semana. Em algumas horas, tudo começava de novo, aulas e tarefas para desempenhar em casa. E ainda seria necessário fazer a devolução das fitas na segunda-feira, salvo em algumas pequenas exceções, em que nesse dia cairia um feriado. Aí então a diversão se estendia, e tudo começaria na terça. Sou muito grato aos meus pais que se esforçaram para proporcionar experiências assim. Essas são algumas das minhas memórias dos tempos de criança e adolescente, quando tinha por volta dos 12 ou 13 anos. Espero que tenham gostado. Não deixe de também compartilhar as suas. Você assistiu a mais um episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!